Olá, eu sou a Lari Colebrusco, sou terapeuta holística, atendo online, ajudo pessoas no mundo todo a destravarem a vida e estou aqui para te ajudar também. Hoje eu trago um assunto polêmico que faz tempo que eu quero fazer esse vídeo, vocês já me pediram há anos e esses dias um seguidor me mandou aqui no comentário: Lari, qual é a sua religião? Então, vamos falar desse assunto, religião. Para você que está mergulhando no autoconhecimento, quer saber como a magia funciona, como a lei da atração funciona, se inscreva aqui no canal e deixe o joinha. E se inscreva que somos quase 30 mil pessoas mudando a energia da Terra. Eu estou aqui perto do aeroporto, eu estou com o microfone, mas tem um avião funcionando, eu acho que é helicóptero. Espero que o som fique bom para vocês, eu encontrei meu microfone. Bom, religião. Então vamos lá. Tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo é sobre o que eu sinto desde criança, o que eu sinto. Eu não pesquisei, eu não procurei saber, mas é o que eu sinto. Então eu vou passar aqui para vocês a minha opinião, a minha visão. Não estou falando que é a certa, é como eu enxergo e como eu sinto, tudo bem? Então vamos lá. Desde criança, né, meus pais iam até a missa. E eu falava para minha mãe: mãe, por que a gente tem que ir na missa? Se Deus é onipresente, Ele está aqui em casa, eu posso rezar em qualquer lugar. Então, desde criança, eu já sentia que eu tinha uma conexão direta com Deus. Eu não precisava ir até um lugar para eu ter essa conexão com Ele, que eu precisava ter isso. Então, desde criança, eu já sentia isso e é o que eu sinto até hoje. Que eu não preciso de ninguém para intermediar a minha relação com Deus. E que Deus é onipresente e que está em todo lugar. Não é dentro da igreja que eu vou encontrar Deus. Mas eu sei, tá? Ainda mais que eu falo de energias, o que acontece dentro de uma igreja ou de um centro espírita, quando você se reúne com pessoas que têm a mesma crença, aquilo fica mais forte. Claro. A mesma coisa acontece, por exemplo, em sociedade secreta de magia. Uma pessoa faz magia, 10 pessoas fazem magia. Aumenta, potencializa. Mas eu também perguntava para minha mãe o seguinte: mãe, quem disse que essa igreja, eu falava igreja, né, não religião, essa igreja é a certa? Porque existem várias. Quem falou, quem definiu que essa daqui é a melhor, é a certa? Então, desde criança, eu também já não entendia. Se existem tantas religiões, por que a minha coleguinha da escola vai em uma e eu vou em outra? Né? Se Deus é um só, o amor incondicional é um só, por que houve essa separação? Então, eu também já sinto isso até hoje. Quem criou a religião? Foi Deus que criou a religião? Não, foram os homens que criaram as religiões. O que seria religião? Vamos ver se eu trago o que eu sinto, tá, gente? O que eu sinto, lembre-se disso. O que seria religião? É uma definição de regras, uma definição de crenças, uma definição de comportamentos do que é certo e errado perante a Deus? Não. Perante ao homem que criou essas regras, a religião. Tá? Então não tem nada a ver com Deus e não tem nada a ver com o que é certo e o que é errado perante a Deus, mas sim entre aqueles homens que definiram essas crenças, essas moralidades, esses padrões para serem seguidos. Como que você mantém uma pessoa ali fazendo o que você deseja que ela faça? Medo. Medo de não ir para o céu, medo do pecado. Por quê? Porque a pessoa ela anda na linha, porque ela tem medo. Então as religiões, elas têm muito disso. Se você não for, se você não pagar o dízimo, se você não fizer isso, você não vai para o céu. E quem disse isso? Bom, nos meus atendimentos eu vou para a casa do Criador sempre. Então eu sempre tive essa conexão direta com Deus, eu sempre senti desde criança, mesmo quando eu não sabia nada de meditação, nada de hipnose, nada de Theta Healing, não sabia absolutamente nada, mas eu tinha conexão com Deus direta e eu não preciso de intermediários, assim como você não precisa de intermediários, tá? Se você tem dificuldade, Lari, mas eu não consigo me conectar com Deus, eu quero a sua ajuda, eu te levo lá e você aprende o caminho. Eu falo tanto isso aqui nos meus vídeos,
mas tanto, eu não quero ser sua babá. Você é capaz, tá? Eu tenho um mapa, então se você não sabe, Lari, eu quero sentir Deus. Eu quero ter essa conexão direto, eu e Deus, eu vou te ensinar o caminho. Aqui no meu canal tem uma meditação que vai para a casa do Criador, tá? Você pode ir lá fazer e aprender esse caminho e toda noite, entendeu? Se você não quiser fazer uma meditação guiada sozinha, você também encontra, porque para mim Deus é a energia do amor incondicional e ela está dentro de você, assim como a felicidade está dentro de você. Então você precisa de mim? Também não. Você precisa ir na igreja? Não. Você precisa se confessar com o padre? Não. Você tem conexão direta com Deus. É isso que eu sinto, tá? E as pessoas que me procuram, que passam em sessão comigo, eu também falo isso. E é o que eu sinto, tá? E aí você vê, faz sentido para você ou não. Mas eu gosto de falar aqui o que faz sentido para mim e quero que vocês testem na vida de vocês e me falem. Tá? Você tem conexão direta com Deus ou você precisa de um intermediário? Sinta no seu coração isso que eu tô falando. Bom, então eu faço essa terapia lá na casa do Criador, que é o paraíso, que é o céu, pode ser o termo que você quiser usar, mas para mim é como se fosse o paraíso. Tanto que a minha sessão ela tem muito a ver, né, com experiências de quase morte. Peraí, estava passando o som aqui do gás, então vamos lá. Experiência de quase morte. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoa que teve a experiência de quase morte e gosto muito de documentários, de filmes, gosto de ver vídeos, né, de relatos de pessoas que tiveram experiência de quase morte. Olha só que interessante. Quando você conhece o outro lado, o paraíso, pós-morte, você passa a viver, porque você não tem mais medo do desconhecido, porque não é mais desconhecido para você. E sempre que eu tenho essa conexão com Deus, eu sei como é a vida fora aqui da matéria, fora do meu corpo. E eu não tenho medo da morte. Quando você não tem medo da morte, você passa realmente a viver, colecionar experiências. E se você for para a casa do Criador, que você pode ir, você tem total acesso a Deus, você vai ver que, na verdade, todas as consciências são eternas e infinitas e estão na casa do Criador. Lembrando, isso é o que eu sei, o que eu sinto, o que eu vi. Então, para mim, Lari, para você não existe inferno? Para mim, não. Para mim, não. Se você pecar, você vai para o inferno. O que é o pecado? Quem disse o pecado? O que é pecado? De acordo com quem? Está certo ou está errado? Nós temos livre-arbítrio aqui. Então, para mim, todas as consciências são eternas e infinitas. Não importa o que você faça aqui na Terra, você não será penalizado. Você vai para o céu, para a vida eterna. Esse é o meu pensamento, tá? Vamos falar um pouquinho então da Bíblia. Ou eu deixo para outro vídeo? Não, vamos falar aqui. Depois a gente vai falando mais. Vocês comentem aqui, escrevem o que vocês acham, até para dar mais assunto para os meus próximos vídeos, tá? A Bíblia, gosto da Bíblia, eu acho que tem muita coisa legal na Bíblia, inclusive que fala do nosso poder de cocriação, né? Que a gente pode criar a partir da nossa mente o universo. Deus diz amém para tudo que a gente pensa e realiza aqui. Então, na minha imaginação, eu penso, Deus diz amém e materializa na minha frente. Isso também em várias partes da Bíblia podemos ver. A Bíblia, ela é completa? Vocês sabem que alguns livros foram tirados. Sabe quando você faz uma edição de uma entrevista? Então, fizeram uma edição da Bíblia. Não estão todos os livros lá, só aqueles que vamos dizer, esqueci a palavra, peraí. Só aqueles que são convenientes de estarem na Bíblia. Os livros que não foram colocados na Bíblia chamam-se livros apócrifos. Então, já existe uma edição ali, entende? Tudo moldado, tudo manipulado. E tem muitas pessoas que me procuram e falam: Lari, eu fiquei tanto tempo presa em religião, muitas vezes por causa dos pais. E eu fazia coisas que eu achava que Deus estava pedindo para mim, porque falavam na igreja,
para eu fazer, inclusive uma cirurgia. Me falaram para fazer uma cirurgia para eu não ter mais filho, porque Deus estava mandando, eu fui lá e fiz a cirurgia. E depois, quando eu ampliei a minha mente, eu vi que não era nada disso. Não era Deus que estava pedindo, foi alguém da igreja que pediu para eu fazer. Não é Deus que mandou o recado. Deus conversa com você, tá? Não precisa de intermediários. E aí eu atendo muitas pessoas que me falam: Lari, estou limitada à religião, sempre foi criada assim, só que eu quero ampliar. Eu penso o seguinte, sabe o oceano? O oceano é Deus. O oceano é Deus. Deus é amor. Então, se eu emano amor para as pessoas, eu estou na mesma frequência de Deus. Se eu respeito uma pessoa, mesmo que ela seja grosseira comigo, mesmo que ela me xingue, mas eu respeito ela, isso é Deus, isso é amor. É o amor incondicional que você tem pela pessoa, pelo seu irmão, que todos são filhos de Deus. Então, o que é certo e o que é errado? Não existe certo e errado. Tá? Para mim, a frequência do amor é a certa. Para mim, para você pode não ser, tá? Mas para mim, o que é Deus é o amor incondicional, inclusive o respeito que eu tenho pelas pessoas, né? O amor, o carinho que eu tenho pelas pessoas, até por aquelas que têm crenças diferentes da minha. Inclusive as pessoas que vão falar aqui, que às vezes estão apegados à religião, né? E não concordam com o meu pensamento que eu estou passando aqui para vocês. Né? Pode escrever aqui nos comentários. Então, para mim, Deus é amor. Eu converso diretamente com Ele, eu não preciso de intermediários. A Bíblia é maravilhosa, mas saiba que ela foi editada, tá? Só foi colocado ali o que é conveniente para você saber. O que não é conveniente não está lá. Estão nos livros apócrifos escondidos de vocês. As religiões foram criadas por homens. Dentro das religiões existe um medo para te manter ali, porque quando você tem medo, você obedece. Para mim, todas as pessoas vão para o céu. Por que Deus te fez com livre-arbítrio? Para te castigar no final? Tem certeza que Ele ia fazer isso? Esse jogo todo? Vou te dar o livre-arbítrio, mas se você pecar, você vai para o inferno. Seria mais fácil, então, fazer sem livre-arbítrio, se Ele quer que você se comporte de um jeito? Não, é para você viver suas experiências e todas as consciências vão para o céu. Eu já fui lá. Aliás, eu vou todos os dias para o céu. Eu vou todos os dias para o paraíso. E eu sei que todas as consciências estão lá. Tá? Então, esse é o meu ponto de vista sobre religiões. E, ó, tem muita coisa para falar ainda. Mas é legal vocês comentarem comigo aqui, até para trazer assuntos para os próximos vídeos. E eu estou fazendo uma playlist muito legal sobre magia, tá? Sobre as runas. E outra coisa, se você está... eu estava falando que eu me perdi, gente. Para mim, Deus é o oceano, é o amor incondicional. O que são as religiões? Aquários. Aquários. Com limites, regras e medo. Você não pode sair dali. Então, para mim, o oceano é Deus, é o amor incondicional, que é no que eu acredito e é o que eu sigo na minha vida. Eu respeito as pessoas. E as religiões são aquários, limitados, com regras, com medo para você permanecer ali. Se você está limitado, com crenças limitantes aí de religião e quiser se livrar delas para viver no oceano, nadar no oceano todo, ter todo o oceano para você, você me chama, que eu já ajudei centenas de pessoas pelo mundo a se livrarem desses limites aí dos homens, que não tem nada a ver com Deus, tá bom? Então me chama aqui no WhatsApp que eu te ajudo na sessão individualizada, eu e você. Inclusive eu vou amar ter essa conexão direta com você. Um beijo, até a próxima!